Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado, nos nossos roteiros de estudos, hoje nós iremos dar continuidade aos estudos sobre os elementos mórficos. Só que agora vamos estudar os elementos mórficos dos verbos, ok? No vídeo anterior, nós falamos sobre os elementos mórficos dos nomes, que foi o vídeo 1. Esse vídeo é o vídeo 2, tá? Vamos lá? Elementos mórficos dos verbos, capítulo 13. Tá bom, pessoal? Bem, como já foi dito anteriormente, a morfologia é a parte da gramática que estuda a palavra isoladamente, levando em consideração a sua estrutura, o seu processo de formação e a sua classificação, ok? Bem, sendo assim, cada palavra é formada a partir de unidades menores, que nós chamamos de morfemas. E os morfemas são unidades mínimas dotadas de significado. Sendo assim, os morfemas cumprem diferentes funções, que nós vamos ver agora. Vamos lá? Bem, eu trouxe aqui os elementos mórficos dos verbos, como eu falei anteriormente, que são chamados de morfemas. E esses morfemas têm nomes, ok, pessoal? São eles: radical, vogal temática, tema, desinência, modo temporal e desinência número pessoal. Então, nós vamos estudar cada um desses morfemas. Vamos entender como que eles se apresentam dentro das palavras. Vamos começar falando sobre o radical, ok? Bom, radical, como eu já falei no vídeo anterior, é a parte que contém o significado. Exatamente. Só que aqui nós estamos trabalhando os verbos, tá bom? Então, o radical de um verbo é a parte que contém o significado desse verbo. E para se obter o radical, nós precisamos retirar as terminações ar, er e ir do infinitivo, ok? Exemplos. Escrever, eu trouxe aqui os exemplos. Escrever, trabalhar, cantar e partir. Perceberam que no verbo escrever, o radical é escreve, até o V, Escreve. Esse er é a terminação que indica o infinitivo, certo? Er é a terminação de infinitivo, que indica o infinitivo, Então, o radical vai até escreve, até a letra V, tá? É assim que a gente tira o radical, que a gente identifica o radical de um verbo. Vamos para o próximo? Verbo trabalhar. Eu tenho aqui o radical trabalhe, até o LH, tá? Até o H. Essa terminação ar é a terminação de infinitivo, ok? O verbo cantar, eu tenho aqui o radical cante. Esse ar é a terminação de infinitivo, ok? E o radical é cante. Partir, o radical é parte. Esse ir é a terminação que indica que o verbo está no infinitivo, ok? Bem, no caso do verbo por e os seus derivados, cuja origem latina é ponere, que antes era poer, a vogal temática, tá, pessoal? É a vogal E, que pertence à segunda conjugação, tá? Então, o verbo por e seus derivados também pertencem à segunda conjugação, tá bom? É bom deixar claro isso daqui, ok? Bom, vamos prosseguir? Ah, sim. Como eu já falei anteriormente, eu trouxe aqui um quadro para que vocês possam visualizar melhor, A identificação agora da vogal temática dos verbos, tá? Anteriormente eu fiz, a identificação dos radicais, Como que vocês podem identificar os radicais, nos verbos. Agora eu vou mostrar como que vocês podem identificar a vogal temática dos verbos, ok? Então, eu trouxe aqui o verbo cantar, viver e partir. Então, nós temos aqui o radical, que é cant, do verbo cantar, o radical é cant. Depois desse radical cant, nós temos a vogal A. É essa vogal que nós vamos chamar de vogal temática. Esse R, ele vai ser chamado de infinitivo, tá? É a desinência que marca o infinitivo, ok?
Viver, vamos ver o verbo viver? Eu tenho o radical, que é vive, né? Depois do radical temos uma vogal, que é a vogal que vai ser chamada vogal temática, a vogal E. E esse R nós também chamamos de desinência de infinitivo, ok? Então são esses morfemas que vão marcar, né? Vão construir o meu verbo viver, né? Vai formar o meu verbo viver. Agora o verbo partir. Eu tenho o radical, que é o part, né? Part é o radical. Depois do radical eu tenho uma vogal, que é a vogal I. Nós vamos chamar essa vogal de vogal temática. E esse R, que é a desinência final, né? É a desinência que vai marcar o infinitivo do meu verbo. Então aqui eu tenho todos os morfemas, né, que vão formar o meu verbo partir, ok? Então as vogais temáticas dos verbos só podem ser as vogais A, E e I, tá? A, E, I. São essas vogais temáticas dos verbos, ok, pessoal? Vogal temática A, né, que pertence à primeira conjugação do verbo cantar. A vogal temática E, que pertence, melhor dizendo, a segunda conjugação, que no caso é o verbo viver, e a vogal temática I, que pertence ao verbo partir, né? A terceira conjugação, ok? Vamos prosseguir? Vamos falar sobre o tema. O que é o tema? O tema, pessoal, é quando eu tenho o radical acrescido da vogal temática. Quando eu junto o radical mais vogal temática, eu tenho tema. Então eu tenho aqui, né, cant, que é o radical, mais a vogal temática A. Juntei o radical mais a vogal temática, eu tenho tema. O tema é canta, ok? É o radical mais a vogal temática, que vai resultar no tema, canta, ok? Bom, agora vamos falar sobre as desinências. Bom, como nós estamos estudando a estrutura dos verbos, né, das formas verbais, vamos dizer assim, bom, só existem dois tipos de desinências, ok? Quando nós estudamos os verbos, ok, pessoal? Os elementos mórficos dos verbos. Então, essas duas desinências podem ser a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Então, nós temos dois tipos de desinências. Desinência modo temporal e desinência número pessoal, ok? Bom, conceituando agora, né, o que é desinência, eu trouxe aqui para vocês, tá? Conceito. O conceito diz que desinência é um elemento final do verbo que vai designar o modo, o tempo, o número e a pessoa em que ele está flexionado, ok? Referindo-se ao modo e o tempo, a desinência é chamada de modo temporal, né? Como eu falei anteriormente, desinência modo temporal, tá? É aquela desinência que vai mostrar o modo e o tempo no qual o verbo está, né, flexionado, vamos dizer assim. Então eu trouxe aqui 3 exemplos. Pensavam, mexias e ouvíramos. Bom, na forma verbal pensavam, eu destaquei o morfema vá, essa desinência vá. Essa desinência vá que me indica o modo e o tempo em que o verbo pensar está flexionado. Pensavam. Esse vá é a desinência modo temporal, tá? Que o verbo pensar está conjugado. Então, ele está conjugado em que tempo? Ele está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Já a forma verbal mexias, eu destaquei, né, a desinência ia, esse ia. Bom, significa que o verbo mexer aqui está conjugado também no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então tem aqui uma desinência modo temporal. Já na forma verbal ouvíramos, né? Essa forma verbal ouvíramos, eu destaquei a desinência ra, né? Então aqui o meu verbo está conjugado no pretérito mais que perfeito. Exatamente, pretérito mais que perfeito. É o tempo que esse verbo está conjugado. Pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então eu tenho aqui na desinência ra uma desinência modo temporal. Ok, pessoal? A mesma coisa, a forma verbal mexia, né? Esse verbo mexer que pertence à segunda
conjugação, né? Eu mexia, tu mexias, ele mexia. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, né? Eu pensava, tu pensavas, ele pensava. Não é isso? Bom, para indicar o número e a pessoa, é a desinência número pessoal, ou seja, a desinência número pessoal é aquela desinência que vai mostrar, né, vai indicar o número e a pessoa na qual o meu verbo está flexionado, ok? Então eu trouxe aqui 3 exemplos, mais uma vez, as formas verbais: pensavam, mexias e ouvíamos. Bom, na forma verbal pensavam, eu destaquei a desinência M, que no caso é a desinência número pessoal, porque está indicando o quê? Que o meu verbo pensar aqui está conjugado na terceira pessoa do plural, né? Eles pensavam ou elas pensavam, não é isso? Então, desinência número pessoal. Está conjugado na terceira pessoa do plural. A forma verbal mexias. Eu mexia, tu mexias. Então, aqui esse S, essa desinência S, também, né, é classificada como desinência número pessoal, porque está mostrando, está indicando que a forma verbal mexias, né, está na segunda pessoa do singular, né? Segunda pessoa do singular, que no caso é tu. Eu mexia, tu mexias. Segunda pessoa do singular. Já a forma verbal ouvíamos, eu destaquei a desinência mos, que é uma desinência número pessoal, né? Então, é uma desinência número pessoal, por quê? Porque está indicando o número e a pessoa na qual o meu verbo ouvir, né, está flexionado. Ouvíamos. Então, eu ouvia, tu ouvias, ele ouvia, nós ouvíamos. Então, ouvíamos se refere à primeira pessoa do plural, que no caso é a primeira pessoa nós, né? Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui desinência número pessoal também. Agora vamos falar sobre as desinências verbais. Vamos continuar falando sobre as desinências verbais, melhor dizendo, né? Bom, quero dizer que as desinências verbais, mais uma vez, só para a gente fazer mais uma revisão sobre isso, tá? As desinências verbais, só para a gente revisar mais uma vez, indicam modo, tempo, número e pessoa. Mais uma vez, a forma verbal amava, né? Essa desinência vá é a desinência modo temporal, porque está indicando o modo e o tempo no qual o meu verbo amar está flexionado, né? Bom, vamos lá? Desinência modo temporal. Então, eu tenho aqui amava, o verbo conjugado, né? No pretérito imperfeito do modo indicativo. Amavas. Então, eu separei aqui, eu destaquei aqui a desinência S e chamei essa desinência de número pessoal. Por que número pessoal? Porque eu amava, tu amavas. Então, amavas pertence à segunda pessoa do singular, que é o tu, né? Então, ela é uma desinência número pessoal, porque mostra, indica o número e a pessoa, né? O número e a pessoa na qual o meu verbo amar está flexionado, né? No caso, a segunda pessoa do singular, tu. Tu amavas, ok? Outro exemplo, cantávamos. O radical aqui é cant, né? Esse A que vem depois, essa vogal A que vem depois do radical cant, é a vogal temática, né? Esse morfema, essa desinência vá, é a minha desinência modo temporal, porque indica o tempo e o modo no qual o meu verbo cantar está flexionado, né? Que no caso é o pretérito imperfeito do modo indicativo, né? Pretérito imperfeito. E essa desinência final, mos, é a desinência número pessoal, né? Porque indica o número e a pessoa na qual o meu verbo cantar está flexionado. Nós cantávamos, então está flexionado na primeira pessoa do plural, né? A primeira pessoa do plural é nós. Então eu tenho aqui a desinência mos como desinência número pessoal, né? Claro, radical mais vogal temática, eu tenho tema, que é canta, não é isso? Radical é cante, vogal temática é a. Juntei o radical mais vogal temática, eu encontrei, né, o tema, que no caso é canta. Ok, pessoal? Bem, a vogal temática nós reconhecemos no caso por essa abreviatura, essa abreviação, VT, né? VT, vogal temática, né? DMT,
desinência modo temporal. Essas siglas, melhor dizendo, né? DMT, desinência modo temporal. VT, vogal temática. DNP, desinência número pessoal, ok? Bom, vamos prosseguir para fechar nossa aula? Bom, observe o verbo cantar no esquema abaixo. Alguns morfemas podem não aparecer, tá, pessoal? Podem não ocorrer em determinadas flexões. O que eu quero dizer com isso é que em algumas formas verbais, algumas flexões, pode não apresentar, né, uma vogal temática ou uma desinência modo temporal ou uma desinência número pessoal. Vamos ver aqui o verbo cantar. Bom, aqui eu tenho a forma verbal cantaremos. Cantaremos. O radical é cant, a vogal temática é a vogal a desinência modo temporal é a desinência re, né? Que indica que o meu verbo cantar está conjugado, né, no futuro do presente, do modo indicativo, né? E essa desinência final, mos, é a desinência número pessoal, porque indica o número e a pessoa no qual meu verbo cantar está flexionado. No caso, a primeira pessoa do plural nós cantaremos, ok? Então, essa forma verbal cantaremos possui todos os morfemas, tá? Possui radical, vogal temática, que também possui tema, né? Que é a união do radical mais a vogal temática, que no caso é o tema canta. Possui também a desinência modo temporal e também possui a desinência número pessoal, ok? Agora, a forma verbal, eu canto, ó, primeira pessoa do singular do presente do indicativo, eu canto. Então, cante é o radical. Bom, esse o vai ser chamado de desinência número pessoal, tá? Então, a forma verbal canto, eu canto, não possui vogal temática e nem possui desinência modo temporal. Por isso que eu representei aqui com o zero cortado no meio, tá vendo? Então, significa que a forma verbal eu canto, esse o é desinência número pessoal. E o cant é radical. Então, não possui vogal temática e também não possui desinência modo temporal. A forma verbal, né? Ele canta. Eu canto, tu cantas, ele canta. Ele canta. Canta. Eu tenho radical cant e tenho vogal temática a. Só isso. Mas não tenho desinência modo temporal e também não tenho desinência número pessoal. Então, eu canto, tu cantas, ele canta. Então, essa terceira pessoa do singular canta, só possui radical e vogal temática, ok, pessoal? Desinência modo temporal é zero, não possui, não tem. Desinência número pessoal também não tem, por isso que eu coloquei um zero cortadinho no meio. E a última forma verbal, né, que eu cante ou que ele cante, né, é a primeira e a terceira pessoa do singular, né, do presente do subjuntivo, tá? A forma verbal cante só tem radical, que é cant, e a desinência modo temporal, que no caso é a vogal E. Mas não possui vogal temática e também não possui desinência número pessoal. Ok, pessoal? Foi? Bom, nós encerramos aqui os nossos estudos sobre os elementos mórficos dos verbos. Ok? Bom, desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!